Graça e paz. Você crê que Deus é cheio de misericórdia? Em Lamentações, o profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são elas, as misericórdias de Deus, a causa de nós permanecermos vivos, de pé, respirando. Às vezes, irmãos, nós encontramos algumas situações, pregações até, reações desprovidas de misericórdia. A Bíblia fala de um homem chamado Jonas, recebeu uma incumbência de levar a mensagem, a palavra de misericórdia a uma nação rebelde. Jonas, este profeta, concebia a ideia de Deus ter misericórdia dele, de Israel. Porém, chocou o juízo, chocou a ética, chocou os valores do profeta a ideia desse Deus usar de misericórdia para com uma nação que ofendia o seu nome, nação esta inimiga de Israel. Então o profeta Jonas, de uma forma deliberada, decide desobedecer a Deus, porque consegue discernir que o Deus das Escrituras, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode usar de misericórdia para com aquele povo. Eu penso, irmãos, que Jonas, ao receber o chamado, a ordem para ir a Nínive, ele já começa a imaginar, pela comunhão que ele tinha com Deus, pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras ou daquilo que já estava revelado a ele, que Deus poderia escancarar a porta da graça para os ninivitas em caso de arrependimento. E aquilo então gera no coração do profeta Jonas um sentimento muito mesquinho, ruim, tacanho, de alguém que não consegue entender, compreender a dimensão da misericórdia de Deus. Tiago e seu irmão João também não conseguem compreender esta dimensão, porque quando os samaritanos não os recebem, eles se voltam para o Senhor Jesus e pedem: Senhor, manda fogo do céu, como foi no caso de Elias. O Senhor então pergunta: de que espírito sois? Irmãos, a sensação muitas vezes que eu tenho é que não todos, mas uma imensa parcela de gente que canta e muitas vezes até ensina sobre a misericórdia, mas quando se deparam com outras pessoas de credos religiosos diferentes, que pensam politicamente diferente, logo há uma atitude ou uma reação muito semelhante à de Jonas. Eu também sou tentado e muitas vezes caí nessa armadilha dos meus valores pessoais, da doutrina que eu abracei, ou muitas vezes neste contra-ataque àquele que me ofendeu, eu também tenho essa postura que não carrega amor, não carrega perdão, não carrega misericórdia e que não mantém a esperança de ver o outro alcançado. Mas o que eu desejo, o que a nossa natureza deseja, é a justiça, mas aquela justiça que vai condenar, que vai destruir.
o que pensa diferente, o que crer diferente, o que não caminha no mesmo espectro político que eu. Eu sou tomado por esta ação carnal do profeta Jonas. Se aconteceu com Jonas, pode acontecer comigo. Se esta pessoa não é do meu time, se esta pessoa não pensa como eu penso, se esta pessoa não segue os mesmos ideais que eu, logo, ela não é digna da misericórdia de Deus. Então o Senhor faz uma pergunta, é o último verso do livro de Jonas. Deus questiona o profeta, e Deus também, irmãos, eu penso que esse texto ele é aplicável para nós, porque toda palavra de Deus é inspirada, proveitosa para nos ensinar, redarguir. Então Deus faz essa pergunta a Jonas e faz esta pergunta a você, em relação àquele homem, aquela pessoa, o seu vizinho, ou até mesmo, pasmem vocês, aquele irmão da igreja, aquela irmã, aquele pastor, aquele diácono, o músico, o líder. Qual é o sentimento que nós estamos nutrindo em relação ao outro? O sentimento que Jonas nutriu ao ouvir a voz mansa, suave, amorosa, misericordiosa de Deus, para ele ir até Nínive, foi virar as costas para a vontade de Deus, virar as costas para o povo ninivita. Deixa eu te perguntar mais uma vez, você crê na misericórdia de Deus? Você crê que o Deus da Bíblia é cheio de compaixão? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, Paulo então vai aprofundar a ideia da misericórdia, que é encontrada no perdão, que é encontrada na justificação, que é encontrada na regeneração, as misericórdias de Deus. Você crê na misericórdia de Deus? Se você crê, porque ainda guarda rancor, porque ainda alimenta um sentimento de que tomara que a justiça de Deus, o juízo de Deus venha sobre aquela pessoa. E por que não desejar misericórdia? E por que não sonhar e orar pelo arrependimento, pelo quebrantamento, pela cura, pela transformação? Amados, eu e você fomos alcançados pelas misericórdias de Deus. Foi misericórdia, na graça, o favor imerecido. Deus nos presenteia, e de fato eu precisava desse presente, você precisava, porque senão estaríamos perdidos. Porque alguém pode de alguma forma reduzir o conceito de graça, porque quando vamos presentear alguém, talvez ocorra de eu e você darmos um presente que aquela pessoa não precisava, ela já tinha, ou não era do gosto dela, ou enfim. Mas quando nós falamos que a graça é um presente, um favor imerecido, nós não estamos falando que o homem tem outra opção de não receber gratuitamente esse presente e ainda assim conseguir ser salvo, sob hipótese alguma. A graça é um presente, mas um presente que, se o homem recusar, ele está irremediavelmente perdido eternamente. Vai encontrar o juízo de Deus. Mas nós, quando apresentamos através das Escrituras a misericórdia de Deus, nós estamos falando que Deus poderia despejar o seu juízo sobre nossas vidas, mas ele o fez derramando a sua justa ira
na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Morte propiciatória, morte expiatória, morte em meu lugar, onde Cristo Jesus, obediente até a morte, morte de cruz, cumpre toda a lei e se faz pecador em meu lugar. E Deus recebe este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como um sacrifício santo e agradável a Deus. E o ressuscita ao terceiro dia. E agora todos que depositam a fé em Cristo Jesus recebem os créditos da sua perfeita vida, perfeita justiça. Temos paz com Deus. Mas, voltando para este tema, misericórdia, eu pergunto a você, amado irmão, pastor, jovem, diácono, músico, bispo ou apóstolo, missionária, pastora, você tem misericórdia no coração? Você crê de fato que Deus é cheio de misericórdia para com aquele diferente? Para com aquele que não pensa dentro desta caixa que você pensa? Então Deus pergunta ao profeta Jonas: Jonas, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, irmãos, Jonas estava murmurando, com o coração zangado por causa de uma boboreira. E aí, Deus agora chama a atenção dele. Jonas, presta atenção, você está amando planta. E quantas vezes, irmãos, nós amamos tradicionalismos, nós amamos muitos bens materiais, nós amamos o nosso conforto, nós amamos uma série de coisas, mas com gente, com vidas, com pessoas, falta graça, acima de tudo, falta misericórdia. Na graça, recebemos um presente que nós não merecemos. Na misericórdia, merecíamos o peso da mão de Deus, mas ele desvia por causa de Cristo Jesus. Jonas então é questionado. Deus leva o profeta Jonas a compreender o estado que estava a alma dele, tomado por nacionalismo, patriotismo, mas sem nenhum pingo de misericórdia. Ah, meu irmão, minha irmã, servos de Deus, não podemos nos deixar-nos sermos guiados por esse espírito de vingança, de ódio, de acidez, atitudes e posturas que não podem coexistir com o Evangelho, com o nome que carregamos de sacerdócio real. Nós estamos aqui para interceder, nós estamos aqui para ser profetas, sim, mas também para sermos sacerdotes, para orar, para pedir a misericórdia de Deus, que o Senhor alcance corações, que o Espírito Santo de Deus possa arrancar o coração de pedra e dar novos corações, assim como ele fez com os ninivitas, conversões, vidas se arrependeram, confessando seus pecados diante de Deus, o amor do Deus de Jonas, o Jonas que não quis ir, o Jonas que virou as costas, o Jonas que desobedeceu, mas Deus que também foi misericordioso com ele, pois ao lançar, quando os marinheiros lançaram Jonas no mar, Deus enviou um grande peixe e guardou a vida do profeta, levando-o até uma praia. Meu querido irmão, meu querido pastor,
Não permita que a bandeira política, não permita que a ideologia, não permita que nada dessa terra roube de você esse atributo comunicável de Deus, misericórdia. Deus comunicou isso a mim. Deus comunicou isso a você, a sua igreja. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Gente, que responsabilidade! O Senhor está nos ordenando a sermos parecidos com o seu Pai. O Brasil precisa de uma igreja que nutra misericórdia, que fale de misericórdia, que viva a misericórdia na comunidade e que esta misericórdia possa se esvair em torno da igreja, nas famílias que congregam. Deus é cheio de misericórdia. Deus foi rico, continua sendo rico e sempre será rico em misericórdia. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí. Então, querido, se há em seu coração algum resquício ou algum sentimento ácido, malvado, ou até mesmo de intolerância neste dia, hoje, agora, peça ao Senhor que derrame do seu espírito o fruto, a fim de que possamos ser cheios de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, que o Senhor Jesus, o amor de Jesus, possa constranger o meu e o seu coração, e que possamos, não como Jonas, precisar de um grande peixe, de ser lançado no mar, para exercer graça, misericórdia, perdão e compaixão. Não. Ao depararmos com Gólgota, com Jesus, possamos perceber a misericórdia de Deus estampada na face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Você tem sido misericordioso com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com os pastores, com os membros, com a igreja, com os liderados, com os líderes, com os políticos, com os seus vizinhos? Você é misericordioso? Ou temos sido vingativos, ásperos, ácidos, a ordem de Deus para a igreja, para o seu povo, o sacerdócio real na terra? Precisamos ser misericordiosos, porque o Senhor Deus, em Cristo Jesus, agiu com misericórdia. Porque eu mereci o inferno, mas foi por causa da misericórdia que eu estou aqui. Você está aí. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.